Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nosso devocional de hoje nós vamos falar sobre disposição. Se você não tem disposição, você não consegue viver as maravilhas que o reino de Deus pode oferecer para a sua vida. E o texto base de hoje está em Marcos, acompanhe na sua Bíblia aí, Marcos capítulo 12, do versos 41 e 44, onde está escrito: Jesus ele sentou-se em frente a um lugar onde estavam colocadas as contribuições, que é o gasofilácio, na frente lá do altar da igreja. E ele observava a multidão colocando dinheiro na caixa de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. E chamando assim os discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que os outros. E todos deram o que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que me chama a atenção nesse texto é na parte 42, no versos 42 de Marcos 12, aonde Jesus ele enfatiza que uma viúva pobre lançou as moedas na caixa de oferta. E o que eu quero falar é sobre a viúva e a pobre, né? Porque Jesus ele enfatiza que a mulher era viúva e era pobre. Era uma mulher que ela deveria dar todos os motivos do mundo para ficar em casa. Mas a mulher viúva e pobre estava onde? Na igreja. Estava lá buscando a presença do Senhor, adorando o Senhor, orando o Senhor e ainda depositando ofertas ao Senhor do que não tinha. Dando o seu tudo. E é isso que eu quero falar, é sobre esse tema que eu quero enfatizar. Qual que é a desculpa que você tem dado para não fazer as coisas para o reino de Deus? O que é que tem impedido você de viver a sua vida para Deus? Sendo que essa mulher viúva, ela não tinha ninguém por ela. Pobre, ela não tinha dinheiro. Mas ela estava se esforçando para estar na presença de Deus. E você tem condições, né? Você não é a pessoa pobre que não tem o que comer dentro de casa. Você tem saúde, você nem viúva não é. Você tem uma família, de repente você é jovem, mas você tem pai, você tem mãe, tem irmãos, você é casado, você tem teu marido, você tem teus filhos, tem tua esposa, enfim. Você tem alguém, né? Você tem alguém para lutar, você tem alguém para se apoiar, você tem uma casa, você tem um teto, você tem alimentos, você tem condições, você tem ajuda do governo, né? Porque nesse tempo aqui, as viúvas não tinham ajuda do governo. Era Deus por elas, né? E você tem tudo hoje para servir a Deus. Você pediu coisas para servir a Deus. Deus deu coisas para você e hoje que você tem, você não serve a Deus com disposição. Olha o que está escrito em Lucas, no capítulo 1, no verso 17. Ele irá diante dele o Espírito. Deixa eu ler o verso 16. Converterá muitos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. E irá diante dele o Espírito em virtude de Elias para converter o coração dos pais e dos filhos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Aqui está falando da oração de Zacarias. Zacarias estava orando porque ele queria um filho. E Deus deu um filho para ele, mas esse filho teria uma promessa de converter esse povo, de preparar esse povo para a volta do Senhor Jesus Cristo. Está falando de João Batista. E a Bíblia diz que somente um povo bem disposto é que o Senhor procura. Quando o Senhor chama você, Ele chama você. Amém? Ele chama você, Ele prepara você, Ele prova você, Ele coloca você em provações. Depois que você passa essas provações, você é aprovado por Deus. Mas para você ser aprovado por Deus, você precisa ter disposição para fazer as coisas acerca de Deus. Eu lembro que a minha falecida sogra, ela sempre dizia, quando eu saía, me arrumava, né, que eu ia para o culto, ela dizia assim: você vai abrir a igreja? Eu chegava na igreja antes até mesmo do pastor abrir a porta da igreja. Eu estava lá porque eu tinha essa ansiedade de estar lá com o joelho no chão. Eu tinha e tenho, graças a Deus, o Senhor tem me conservado nisso. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. Se você me convida para um culto, se você me convida para uma oração, se você me convida para fazer algo acerca de Deus, você não vai ouvir um não. Você vai ouvir sim, porque Deus colocou isso dentro de mim. Eu digo que isso é algo maravilhoso, é um dom de Deus, é uma graça de Deus. É a disposição para servir a Deus. E eu quero que você venha, através dessa palavra, exercitar e praticar isso.
que você venha ter disposição para servir a Deus. Não falte culto, não falte oração, não falte uma campanha, um propósito. Não falte com Deus. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Porque se você tem falta com Deus, é porque você esfriou no amor. O Senhor fala sobre isso. O Senhor diz numa das cartas do Apocalipse, eu tenho, porém, contra ti que você deixou o primeiro amor. Você é uma pessoa que você deve estar sempre evoluindo espiritualmente. E olha só, reflita. Reflita sobre a tua vida espiritual. Reflita sobre o que você tem feito para Deus. Você tem avançado? Você tem crescido com o passar dos anos ou você tem retrocedido? Com o que é que você tem apresentado para Deus? Você é aquela pessoa que está sempre disposta, que você diz sim para tudo, nas coisas referentes ao reino de Deus? Ou você é aquela pessoa que dá desculpa? Ah, eu não quero, aí eu não posso. Ou você é aquela pessoa que está dando desculpas e se apoiando na fraqueza dos outros? Porque existem pessoas que dizem assim, ah, eu não vou porque aquele diz que faz e não faz. Você tem que entender que tudo que você faz tem que ser para o Senhor. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Sobre disposição. Olha só. 2 Coríntios capítulo 8, versos 12. Agora completai a obra a fim de que uma forte disposição para realizá-la, igualada ao zelo em concluí-la. Então Deus te chamou. Ele te chamou e um dia você estava aí cheio de força, cheio de ânimo, cheio de disposição para fazer as coisas acerca de Deus e agora você tem esfriado. Se der tempo, se der. Ai, eu não quero por causa o tempo, é o clima, ou é uma pessoa, ou é uma situação, ou é de repente o cansaço, eu não sei o que tem te afastado das coisas de Deus. Mas essa mensagem é para que você retorne à presença de Deus, para que você retorne com disposição. Sabe aquela pessoa disposta, que você convida e sempre está ali ativa e vamos fazer isso, e precisa de ajuda, e vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Então, Deus, Ele procura um povo disposto para servi-lo, um povo compromissado. E o Senhor tem falado com você novamente sobre disposição, porque a indisposição tem feito parte da sua vida. E você já observou que se você não está disposto para as coisas de Deus, as coisas da tua vida não acontecem? Áreas da sua vida ficam travadas porque você não tem disposição para servir ao Senhor com excelência? Deus, Ele te chamou, Deus, Ele te capacitou, Deus, Ele te preparou para você ter disposição para servi-lo com excelência. O seu melhor louvor, a sua melhor adoração, o melhor tempo de oração, o melhor tempo de leitura com a palavra. Diga sim para as coisas de Deus. Diga sim para as coisas do reino de Deus, porque você sabe que a nossa vida aqui na terra, tudo vai ter uma colheita. Então, até aquilo que você deixa de fazer, isso vai trazer uma colheita para você também. Como está a tua vida espiritual? Eu quero que você reflita sobre esse último ano, nem vamos falar 5 ou 10 anos, esse último ano que passou. Você tem avançado ou você tem regredido com a sua vida espiritual, com as coisas acerca de Deus? Porque o teu ministério é do céu. A igreja é do céu. O tempo de oração, de jejum, de estudo da palavra é do céu. O pastor convida para fazer um trabalho social, é do céu. Isso são coisas de cima. E você tem crescido ou você tem se afastado? Você tem se levantado ou você tem se abatido com as coisas referentes ao reino de Deus? Reflita sobre isso. E se você tem retrocedido, avance, porque é Deus falando com você. Eu quero disposição. Disposição para me servir, o Senhor diz. Disposição para fazer as coisas do reino de Deus, porque foi para isso que Deus te escolheu. Porque o mundo aqui é passageiro. Esse tempo aqui é passageiro. O que vale são as coisas que você faz para o reino de Deus. Essas são eternas e vai ter uma grande colheita na sua vida. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por fortalecimento espiritual, para que o Senhor venha avivar o teu povo na palavra, na oração, no espírito, para que o Senhor venha preparar um povo disposto a te servir, assim como essa mulher, viúva e pobre, mas estava disposta a estar no lugar de adoração, buscando as coisas de cima. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Deus, a tua bênção sobre a vida do teu povo que está se despertando para as coisas do reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe
Que Deus te fortaleça, que Deus te guarde de todo mal, que a disposição para servir ao Senhor venha fazer parte da sua vida. Deus te abençoe.